Oi, eu tô aqui de banho tomado, acabei de pegar meu chazinho, sentado no chão da minha casa pra falar contigo hoje sobre rotina. Como é que tá a tua rotina? Vem comigo. Oi, eu sou a Thalita e aqui nesse canal a gente fala bastante sobre como com organização e poesia a vida só melhora. Já pensou sobre rotina? Tem gente que acha que rotina é sobre horário, é sobre fazer todos os dias a mesma coisa, e não é isso. Eu gosto sempre de lembrar, quando a gente vai falar sobre rotina aqui no canal, que rotina é sobre uma sequência de atividades. É quando a gente pensa nessa sequência de atividades, o que é que eu quero que venha primeiro, o que é que eu quero que venha depois que eu fizer isso, o que é que vem depois, para facilitar a vida. A gente pensa previamente no qual seria a sequência que faz sentido para o meu contexto, né? Enfim, para a vida de cada um. E aí vai executando as atividades depois de ter isso planejado, sem precisar pensar nisso, sem precisar ficar tomando decisão a cada passo do dia, sabe? E isso ajuda pra caramba. Pelo menos pra mim ajuda. Eu penso que isso dá uma leveza no dia. A gente não precisar ficar tomando decisão a cada momento. A gente já pensou previamente. Em um momento em que a gente estava consciente disso, querendo construir uma rotina, entendendo o que é importante pra gente, e aí a gente constrói essa rotina, a gente pensa nisso. E aí depois no dia a dia a gente executa, com leveza, facilitando o dia, sem peso, mais no automático. Aqueles dias que a gente tá cansada, que a gente não sabe assim nem a roupa que vai botar, para esses dias a rotina, ó, é perfeita, porque aí o cansaço tá ali presente, mas a sequência, o que é importante, já tá estabelecida. Pensar sobre rotina é um exercício de autoconhecimento, de autoobservação. Eu vivo falando sobre isso, né? Mas organização tem tudo a ver com autoconhecimento. Pra gente conseguir ter uma organização, algo que faça sentido para o nosso contexto, porque eu venho aqui, falo sobre como eu faço, mas não quer dizer que vai funcionar para ti. Precisas pensar em qual é o teu contexto e adaptar para o que faz sentido na tua vida, para o teu dia a dia, né? Então a gente conversa bastante aqui sobre as coisas, sobre as rotinas, sobre a organização, sobre o planejamento, mas é mais para que vocês percebam o processo, né? De como fazer o planejamento, de como fazer uma organização, de como estabelecer uma rotina. Porque aí, entendendo esse processo, vocês conseguem adaptar para o que faz sentido no contexto de vocês, na vida de cada um, na casa de cada um. Então, falando sobre autoobservação, sobre autoconhecimento, a rotina é isso. A gente vai aperfeiçoando a rotina. Conforme os dias vão passando, a gente pode ir fazendo testes. Será que é melhor eu fazer exercício de manhã ou será que é melhor eu fazer exercício à noite? Será que é melhor eu colocar o meu momento de leitura no começo do dia? Ou quando eu encerro meu expediente? Ou antes de começar o meu expediente? Enfim, é isso. A gente vai se observando e vai fazendo testes nessa sequência de atividades que a gente quer fazer e vai vendo o que funciona melhor para cada um. E tem mais uma coisa. A autoobservação é constante. Por quê? Porque a vida muda. Não é mesmo? A rotina que eu tenho hoje, e eu já falei sobre, por exemplo, a minha rotina da manhã, vou deixar nos cards pra vocês darem uma olhada. A minha rotina da manhã, hoje, tá bem estabelecida. Gosto muito dela, ela funciona muito bem pra mim, ela já tá estável, sabe? Eu não tô mais mexendo, não tô mais fazendo testes. Só que é uma rotina que funciona muito bem pra mim hoje. Quando eu não tinha filho, ou quando eu tinha um filho bebê, certamente essa rotina não iria funcionar. Era isso que eu queria dizer sobre a autoobservação constante. A vida muda o tempo todo, isso é bom. E aí, a gente tem que estar nessa observação constante para ir adaptando a rotina conforme as fases da vida. É claro que quando eu tinha um filho bebê,
não conseguiria ter essa minha rotina da manhã do jeito que eu tenho hoje. Então é isso, a gente vai adaptando a rotina conforme os momentos da vida, conforme vai fazendo sentido para cada fase. Então, também não é para ter rotina pro dia inteiro, sabe? Também é legal a gente pensar em que momentos do teu dia vale ter uma rotina estabelecida. Eu falei da minha rotina da manhã, né? Eu penso que a rotina da manhã, assim, é o que mais funciona pra mim. Talvez seja o momento mais importante do dia, pelo menos pra mim, pra ter uma rotina. Porque a gente acorda meio devagar. Bom, tem gente que acorda na pilha, né? Eu até não sou das mais devagar, eu até acordo meio ativa. Mas tem gente que acorda devagar. Ou sem pensar tanto nisso, né? Nessa questão de acordar ativa ou mais devagar. Mas a manhã costuma ser corrida, né? A gente costuma, enfim, levantar da cama e já atropelando a vida e ter coisas pra fazer e compromissos com o horário. Então, ter uma rotina da manhã estabelecida garante uma manhã mais tranquila. Garante todo dia, sempre vai funcionar? É claro que não, né? Porque não somos robôs, somos pessoas e a vida acontece de formas diferentes e tem imprevistos. A gente lida com imprevistos o tempo todo. Mas a rotina ajuda exatamente nisso. Se a gente já tem uma sequência pro começo da manhã pensada, a gente não precisa ficar tomando decisões ali a todo momento, não precisa deixar a correria daquela hora atropelar as nossas decisões e nem deixar os outros tomarem decisões pela gente nesse momento do dia. E assim, não é garantia de que vai funcionar, mas se a gente começa o dia bem, se a gente começa o dia numa forma do que é importante pra gente, do que a gente já pensou que é importante pra gente, a chance do dia continuar bem é muito maior. Tenha certeza disso. Certeza. Vamos pegar o exemplo do exercício da atividade física, tá? Se eu quero praticar atividade física todos os dias, eu já pensei nisso antes, coloquei isso na minha rotina da manhã. Então, de manhã é o meu exemplo, né? É como funcionou pra mim, tá? Eu quero acordar e praticar uma atividade física. É o horário que funcionou pra mim. Eu já testei antes, eu já percebi isso. O que eu faço? Eu já preparo, sabendo disso, né, com antecedência, tendo pensado nessa rotina da manhã. Eu já preparo a minha roupa no dia anterior, já fica separada no meu guarda-roupa. Eu acordo e eu vou no automático. Higiene pessoal da manhã, banheiro, tal, troco de roupa e saio de casa. Essa sequência que fica no automático me garante uma continuidade, me garante que os imprevistos são reduzidos, porque eu já lidei com... eu já deixei preparado, né? Já tive uma preparação anterior. E rotina também é útil pra gente pensar num plano B. Se eu coloquei exercício físico, atividade física todos os dias na minha manhã, por exemplo, pra correr na rua, e tá chovendo, não tá um dia de sol lindo como tá hoje aqui no dia que eu tô gravando, se tá um dia de chuva, eu já tenho que ter pensado num plano B. Eu já tenho que ter uma outra alternativa para eu continuar fazendo atividade física, para eu manter isso, porque eu já pensei que isso é importante para minha vida. Preparada? Então, voltando pro meu exemplo particular, se é um dia de chuva, eu vou subir e descer a escada do prédio, por exemplo. Ou eu já separei um canal de yoga, por exemplo, que eu gosto de fazer uma aula de yoga, algum canal de atividade para fazer em casa, entende? Então é isso, a rotina serve para isso, pra gente pensar no plano B, pra gente se preparar, pra gente fazer acontecer aquilo que a gente pensou, refletiu e decidiu que era importante pra nossa vida. Então hoje, atualmente, a minha rotina da manhã é essa. Eu levanto, vou fazer uma atividade física, normalmente eu gosto de correr na rua. Tem um dia na semana em que eu vou pra academia, na verdade eu faço eletroestimulação. Então são 2 dias que eu trabalho força, eletroestimulação, e na sexta-feira que eu faço balé online em casa. Se tá chovendo, então eu vou ou pra escada ou faço alguma coisa, alguma atividade física online também pra treinar em casa.
Depois da atividade física, eu tenho um momento de meditação, volto para casa, faço minha meditação, faço a leitura do Evangelho, reflito um pouco sobre isso. Às vezes eu tenho companhia da Loli, da minha Schnauzer. Depois disso, eu tenho um momento de manutenção da casa. Tem vídeo aqui no canal sobre manutenção da casa também, vou deixar para vocês darem uma olhadinha como é que funciona. Eu trabalho nesse esquema de um pouquinho cada dia e em vários momentos do dia. Então, um dos momentos em que eu faço manutenção aqui da casa é na minha rotina da manhã. E aí, enquanto eu tô fazendo a manutenção da casa, eu já tô refletindo ali sobre a leitura do Evangelho que eu fiz, já tá baixando um pouco a energia, porque a gente chega da atividade física com a energia alta, né? Vale a pena pensar nisso também, tá? Como a nossa energia oscila ao longo do dia. E aí, talvez a gente queira criar rotinas pensando nisso, pensando nessa oscilação da energia, quando a nossa energia tá mais alta, quando tá mais baixa. Tem a ver também, quer ver, com o estado mental. Depois que eu faço a manutenção da casa, aí eu vou tomar o meu banho e me preparar pré-trabalho, ainda faz parte da minha rotina da manhã, tomar um chá, fazer uma leitura, que é um estado mental que me prepara para o trabalho. Isso tudo eu faço antes de efetivamente começar o meu trabalho, sentar no escritório, no computador, para começar o trabalho. Então é legal porque a gente já pode planejar uma rotina pensando nisso, na oscilação de energia, nos estados mentais em que a gente vai estar e na sequência que lógica, né? Que seja lógica, que faça sentido para os diversos momentos na vida. E é isso, e aí eu começo efetivamente o meu trabalho. Depois, então, desse momento, eu falo do meu combo da manhã, que é o chá e a leitura. E ajuda muito, de novo, não a garantir que eu vou ter um dia perfeito, mas a começar bem o dia. Porque quando a gente começa bem o dia, a tendência de que ele continue bem é maior do que se a gente começasse na correria, atropelado, enfim, pelas coisas todas da vida. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz sentido pra vocês? Se faz sentido, comenta aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa nos comentários. E se essa reflexão tá bacana, eu vou aproveitar esse momentinho aqui do vídeo e já te pedir pra me cumprimentar. Clica no like ali, me dá um oi, deixa um joinha pra mim, pra eu saber que vocês estão curtindo. Quem quiser continuar acompanhando o conteúdo aqui do canal, não esquece de se inscrever, tá? Então é isso. Eu tenho também uma rotina da noite estabelecida. A rotina da noite ainda não é tão estável, porque eu tenho mais intercorrências, eu tenho mais interveniências de outras pessoas, né? Da minha família, filho, marido, alguns compromissos. De novo, não é todo dia no mesmo horário, né? Tem dias, por exemplo, o filhote tem futebol mais tarde, terça e quinta, e nos outros dias não. Então eu até tenho uma rotina da noite e que nos dias do futebol ela começa mais tarde, por exemplo. Alguns dias eu preciso parar ela na metade e depois continuar. É sobre isso que é rotina, sobre ter uma sequência de atividades pensadas, não uma rigidez de horário, não uma necessidade de fazer todo dia as mesmas coisas. Aliás, tem gente que acha que a rotina pensada, né, planejada, ela engessa o dia. E eu penso que é exatamente o contrário. Porque quando a gente já sabe mais ou menos a sequência de coisas que a gente quer fazer, a gente fica livre para fazer qualquer outra coisa em qualquer outro momento do dia, entende? Tu não precisa ficar com aquilo ali martelando na tua cabeça, eu tenho que fazer isso, que horas eu vou fazer isso, que horas eu vou fazer isso. Não, se tu já tem uma rotina estruturada, tu já sabe, vou fazer isso naquele momento, antes da tal atividade ou depois de tal atividade. E aí o resto do dia a gente pode usar a criatividade para fazer o que tiver vontade, ou as outras coisas que a gente acha importante também pra gente, né? Que não tem um horário específico para serem feitas. Mas a rotina me ajuda a ter um dia mais leve. E é por isso que eu tô aqui compartilhando essa experiência com vocês, que eu acho que vale a pena. Então eu tenho essa rotina da manhã estabelecida, eu tenho uma rotina pensada pra noite. Aliás, tem vídeo no canal sobre a rotina da noite. Vou deixar pra vocês também no card, tá? Pra vocês darem uma olhadinha. E se inspirarem de novo, não é pra fazer igual porque não vai funcionar exatamente pra vocês, é pra ter uma ideia, um exemplo, tirar de inspiração e ver o que é que pode ser aplicado no contexto de vocês, aí no dia a dia. Atualmente, eu tenho uma rotina do meio-dia, na hora do almoço, assim, também estabelecida, porque eu preciso ali acompanhar
as atividades do filhote, os deveres dele, ele estuda tarde, então eu faço isso no finalzinho da minha manhã, enquanto eu tô preparando o almoço, a refeição da família, sou eu a responsável por isso. Nem sempre, o que não quer dizer que sempre eu cozinhe, né? Mas sou eu que penso, que planejo. Ah, se eu vou pedir alguma coisa do restaurante, se eu vou pedir delivery, se eu vou descongelar alguma marmita do freezer. Mas enfim, é essa rotininha ali. E aí, encaminhar ele ainda precisa ser lembrado de algumas coisas, ele, apesar de ter 10 anos, né? Somos pais, somos mães, a gente é responsável por eles e precisa lembrar ele algumas coisas. E aí encaminhar ele pro colégio e tal. Então eu também tenho essa rotina ali do meio do dia, da hora do almoço. Não é sempre que eu tive isso pensado e acho que nem vai ser pra sempre, mas atualmente faz sentido ter isso planejado. Então precisa pensar aí, né? Em que momentos da vida vale a pena ter essa rotina estabelecida. Tem gente que gosta de pensar uma rotina pro final do expediente, sabe? Quando tá terminando o trabalho, ou para a chegada dos filhos do colégio, enfim, dá uma refletida aí sobre que rotinas vale a pena ter pensada, ter definida, ter estabelecida no teu dia a dia. E aí, uma questão de ferramenta, uma questão técnica, eu tô testando atualmente o Todoist, que é um aplicativo gratuito, tá? Posso deixar para vocês depois a indicação aqui embaixo, eu escrevo certinho o nome. É um aplicativo que dá para usar tanto no computador quanto no celular. Eu tenho no Todoist, então, a minha rotina da manhã, a minha rotina do meio do dia e a minha rotina da noite. Que serve para quê? Serve para uma referência. Não é para ficar olhando todos os dias. O que eu olho todos os dias é a minha agenda e a minha lista de tarefas, né? As atividades que eu tenho, que não tem um dia e uma hora marcada, mas eu tenho que fazer. Isso é a lista de tarefas. Então, eu não olho todo dia as rotinas, mas elas estão ali de referência. De vez em quando eu dou uma revisada, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mais ou menos. Dou uma revisada para ver se aquela rotina ali ainda faz sentido pro meu contexto atual de vida, pra minha fase atual. Ou se eu quero dar alguma alterada, para dar uma conferida para ver se eu não esqueci nada importante, né? Porque às vezes a gente vai fazendo no automático do dia a dia e algumas coisas importantes se perdem. Então, é legal ter essa rotina anotada. Pode ser no planner também, pode ser na agenda, pode ser no papel, enfim. É uma ferramenta que tu acha importante. É uma ferramenta de planejamento. E aí pode ser qualquer ferramenta de planejamento, né? Pode ser um caderno. Ou pode ser um aplicativo. Que é o que eu tô testando agora. E aí, de vez em quando, dá uma conferida, então, nessas rotinas que estão ali estabelecidas pra ver se precisa adaptar alguma coisa, pra ver se não tá esquecendo de nada. Testa aí. Vou de novo voltar nisso, vou falar de novo, porque eu acho que vale a pena repetir. Testa, tem algumas rotinas estabelecidas. Dá uma pensada em quais rotinas são importantes para agora, pro teu momento de vida agora, e dá uma testada aí. Anota isso e faz essa sequência de atividades com constância, para ver se a tua vida não fica mais leve. A minha fica, pra mim ajuda, e é por isso que eu tô aqui falando sobre esse assunto nesse vídeo. Espero que ajude. O vídeo tá acabando, mas a gente pode continuar essa conversa aqui embaixo nos comentários. Então, fala comigo e até a próxima. Tchau!